Olá, meus queridos, minhas queridas, tudo bem com vocês? Estou com muita saudade, meu coração está apertado de vontade de ver cada um e cada uma de vocês. Espero que o nosso retorno seja breve. Amo vocês. Agora, nossa aula de hoje é História, a chegada dos portugueses no território que hoje conhecemos como Brasil. Nessa aula, nós iremos ver como foi o interesse de Portugal para chegar até o Brasil. Por que eles começaram as navegações? Em 1500, os portugueses chegaram ao território que hoje nós conhecemos como Brasil. Eles vieram através do Oceano Atlântico. Eles vieram de um continente muito distante, de um continente do outro lado do Oceano Atlântico, um continente chamado Europa. A viagem deles para o Brasil não foi fácil. Eles enfrentaram muitos perigos, porque eles precisavam utilizar embarcações movidas à força dos ventos, pois naquela época não existiam aviões, carros ou barcos a motor. Durante a viagem, eles enfrentaram grandes perigos, fenômenos da natureza como tempestades, frio e até mesmo fome, pois a viagem demorava muitos dias. No século XV, a Europa tinha um grande interesse pelos produtos que vinham do Oriente, uma região conhecida como Índia. Esses produtos que eles tinham interesse eram algo que não era comum em sua região. Esses produtos são chamados de especiarias. Essas especiarias, que eram produtos naturais, eram utilizadas na fabricação de remédios, na culinária e na conservação dos alimentos. Vamos ver agora alguns exemplos de especiarias. Exemplos de especiarias: a canela, o gengibre, a noz moscada, o cravo, o açafrão, a pimenta, a erva doce e outros. Então, as especiarias eram utilizadas para quê? Para a fabricação de remédios, para a culinária, para temperos, corantes e na conservação dos alimentos. O comércio das especiarias era muito lucrativo, então os portugueses despertaram o interesse em também conseguir e revender esses produtos. Eles tinham duas opções de caminhos que já eram conhecidos. Um caminho era por terra, mas era dominado pelos árabes. O outro caminho era através do mar Mediterrâneo, mas esse caminho já era dominado pelos comerciantes italianos. Então, eles pensaram um outro caminho para poder chegar até as Índias. Eles não tinham certeza sobre esse caminho, mas eles tinham certeza que era possível sim se aventurar em algo novo, algo que ninguém havia tentado. Na geografia, eles tinham vantagem. Por quê? Por estar próximo ao Oceano Atlântico. Então eles iam cruzar o Oceano Atlântico até chegar às Índias. Vejamos agora a expansão marítima e comercial portuguesa. Como Portugal tinha interesse em participar do comércio de especiarias e não podiam ir pelas duas rotas que já eram conhecidas, eles se aventuraram por uma nova rota, como eu já havia falado antes, pelo Oceano Atlântico. O território português do Reino de Portugal é banhado pelo Oceano Atlântico. Então essa condição geográfica é favorável para eles se aventurarem. Além da geografia ser favorável para eles se aventurarem pelo Oceano Atlântico, outros fatores contribuíram para facilitar o interesse de Portugal pelas navegações marítimas. Primeiro, eles já possuíam experiências. Os portugueses, eles já haviam feito navegações marítimas. Outro fator que contribuiu para despertar esse interesse é a troca de informações de navegadores do mundo todo. Em Portugal, naquela época, haviam navegadores, marinheiros de todo o mundo. E lá eles trocavam experiências de viagens, de como poderiam melhorar os instrumentos
que facilitariam essas viagens. Agora, nosso próximo tópico é sobre as grandes navegações, quando Portugal começou a se aventurar em um novo caminho para chegar às Índias. As navegações começaram muito antes de 1500, começaram por volta de 1415. O que significa as grandes navegações? Foram períodos de intensa movimentação marítima e de aprimoramento dos instrumentos de viagens por mar. Que instrumentos são esses? São instrumentos fundamentais para as navegações: a bússola, o astrolábio e os mapas. Vejamos agora a imagem deles. Esses instrumentos que vocês viram agora há pouco, a bússola, o astrolábio e os mapas, eram fundamentais para os viajantes se localizarem através dos astros e também pelas anotações feitas de navegadores anteriores. Continuando o nosso tópico das navegações portuguesas e espanholas no século XV. Como eu havia dito, Portugal, por volta de 1415, começou suas grandes navegações. A primeira grande viagem portuguesa foi em 1415 e eles atingiram Marrocos. Aonde fica? Fica no norte do continente africano. A próxima grande viagem portuguesa foi em 1488. Essa viagem foi comandada pelo navegador português Bartolomeu Dias, atingindo o sul do continente africano. Eles chegaram ao ponto do sul do continente africano chamado de Cabo das Tormentas. Mais tarde, foi rebatizado como Cabo da Boa Esperança. O último ponto do continente africano passou a ser conhecido, ou seja, foi rebatizado como Cabo da Boa Esperança, porque indicava, mostrava que Portugal seria capaz de chegar até as Índias. Em 1498, Vasco da Gama finalmente atingiu as Índias após contornar o continente africano, chegando à cidade de Calicut, que faz parte atualmente da Índia. Finalmente, em 1500, ao ser enviado Pedro Álvares Cabral e sua esquadra, que é um conjunto de navios, eles foram enviados até a Índia para fazer comércio, mas no meio do caminho eles encontraram as terras que hoje formam o Brasil. Bom, nós já falamos sobre as grandes descobertas marítimas de Portugal. Vamos ver agora da Espanha. A primeira grande descoberta espanhola foi em 1492, com o viajante Cristóvão Colombo. Ele era genovês. Genovês é uma pessoa natural de Gênova, uma cidade que fica na Itália. Naquela época, Cristóvão Colombo trabalhava para o reino espanhol. Meus queridos, minhas queridas, essa foi nossa aula de história. Espero que tenham gostado, que tenham entendido. Foi feito com muito amor e com muito carinho, pensando em vocês. Beijo no coração de todos. Estou com muitas saudades. Até nossa próxima aula. Tchau, tchau!